vamos então ler, não o texto que eu havia separado, mas o texto que Deus me dirigiu. Eu quero ler uma sequência de 3 salmos com os irmãos, que são os salmos 120, 121 e 122. Se for possível, não te incomodar muito, eu pedi que você fique de pé novamente, em reverência à palavra de Deus, numa postura de prontidão, para receber o que Deus tem a nos falar aqui. Depois eu vou explicar porque que nós vamos ler 3 salmos, tá? Normalmente é um só, mas tem uma razão e eu vou dizer qual é. 120, 121, 122, amém? Eu clamo ao Senhor na minha angústia e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que Ele dará a você? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Oremos mais uma vez. Deus e Pai, que estamos diante da tua palavra, que ela nos instrua, que ela nos capacite, que ela nos dirija, que ela nos confronte, que ela nos console. Espírito Santo, estamos em tuas mãos, somos dependentes de ti, que o Senhor aplique estas verdades em nossos corações, para que vivamos, Senhor, vidas retas, santas diante de ti, como testemunhas vivas para este mundo de trevas. Ó Deus, opera aqui a tua santa, perfeita e agradável vontade, e usa-me como instrumento em tuas mãos. Nós oramos e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. O som está bom? Esse mesmo sempre tinha um pouquinho de... tá. Tranquilo. Mas eu tenho que falar mais longe, assim, tá bom? Posso falar normal? Mais perto? Ok, então tá bom. Ok, irmãos, aqui estamos diante desses 3 salmos da palavra de Deus, e eles são, como vocês podem ver nesses títulos em negrito, chamados de cânticos de peregrinação, ou cântico dos degraus. É uma sequência de salmos que vai até o Salmo 134, e eles formam um pequeno saltério dentro do saltério. Eram cânticos entoados pelas famílias israelitas, as famílias judaicas, quando se dirigiam a Jerusalém para louvarem a Deus, para participarem do calendário oficial de festas.
Então, ao longo do caminho, eles iam entoando esses salmos, eles iam cantando estas palavras, né? Nós lemos 3 destas canções aqui hoje. E eu creio que esses 3 salmos, eles nos mostram uma espécie de resumo de toda essa caminhada, não só daquelas famílias em particular, mas creio eu da caminhada de todo cristão neste mundo. Sim, eram salmos cantados, eram lembranças de verdades para aquelas famílias, para aquele contexto, mas eu creio que há aqui uma palavra para a nossa jornada no mundo de hoje, a nossa jornada cristã, porque afinal de contas, a vida cristã é esta jornada, é esta peregrinação. Aliás, os irmãos devem saber, talvez a obra mais lida e amada entre os cristãos, depois da própria palavra de Deus, se chama O Peregrino, de John Bunyan, escrita no século XVII. Como pode resistir ao tempo? Uma obra, quem já leu sabe a resposta. Como pode resistir ao tempo? Porque ilustra verdades maravilhosas da caminhada de qualquer cristão em qualquer tempo da história. Os nossos desafios hoje e o mundo com o qual nós lidamos hoje não é substancialmente diferente do mundo que nós temos, que os nossos irmãos na fé tinham diante deles na época de Jesus ou antes mesmo. Não é substancialmente diferente. O mundo, depois da queda, se tornou essencialmente mal. O pecado, ele pode se revelar de certas formas ao longo do tempo. Nós temos características muito próprias da nossa época pecaminosa, né, envolvendo questões de gênero, por exemplo, comportamentos morais, mas a essência, a raiz é sempre a mesma. Portanto, os nossos desafios são muito semelhantes, e é por isso que as respostas aos nossos desafios estão sempre aonde? Na palavra de Deus, a eterna palavra de Deus, a suficiente palavra de Deus, escrita há tanto tempo atrás, mas ainda tão atual, tão firme quanto foi na época destas famílias aqui que entoavam esses cânticos. Então, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para nós examinarmos a palavra de Deus conforme ela está aqui escrita. E é curioso que o primeiro cântico de peregrinação, vocês imaginam, né, as famílias reunidas para peregrinarem a Jerusalém em tempo de festa, nós podemos imaginar, seria intuitivo, seria muito lógico imaginar que você começaria como? Entoando cânticos alegres, não é verdade? Eu não sei quantos preparam playlists para viajar na estrada. Toda vez que eu viajo com a minha família, a gente prepara uma playlist. E eu deixo o Lucas, a Mariana, a Adriana colocarem algumas músicas da preferência deles para nós ouvirmos na estrada, né? E é claro, apesar, por exemplo, de eu ser um fã de música antiga, amo música medieval, renascentista, eu não vou botar isso no carro na viagem, parece não fazer muito sentido, né? Senão a gente vai relaxar, vai dormir. É uma música para você apreciar quieto. Quando você está na estrada, você põe outro tipo de música, né? É uma playlist. E são sempre músicas muito alegres, né? Que a gente canta junto, a gente vive, isso é legal, aquela coisa toda. Então, é de se esperar que quando famílias se reúnem para fazer essa peregrinação, essa viagem, são cânticos alegres, não é verdade? Mas como é que começa o Salmo 120, o primeiro cântico de peregrinação? Eu clamo pelo Senhor na minha angústia. Depois ele pede livramento de lábios mentirosos. Ele fala que estes mentirosos serão castigados. No verso 5 há um ai de mim, ou seja, uma posição de lamento, de agonia, de angústia. Por que ele está começando uma viagem que tinha tudo para ser alegre, com um cântico tão triste? Tão triste. Este primeiro salmo, esta primeira canção, ela nos mostra, de alguma forma, o que é este mundo no qual peregrinamos. Veja comigo. Este é um mundo que nos traz muita angústia. Quantos de nós não ficamos, de fato, angustiados com notícias, com o que está sendo feito em Brasília, com o nível de estupidez humana, com até que ponto pôde chegar a insensatez, a imoralidade? Parece que
O ser humano chegou ao fundo do poço e continua cavando desesperadamente. A condição moral, coisas que talvez, né, os jovens há mais tempo aqui, não vou dizer os mais velhos, né, os jovens há mais tempo, jamais imaginariam que pudessem ver, contemplar isso. Algo que algum tempo atrás alguém poderia dizer e você, não, você está maluco, que isso? Nunca vai acontecer isso. E hoje isso está diante dos nossos olhos, estampado diante de nós. Esse é um mundo que nos causa angústia. Isso tem, de certa forma, um lado negativo, porque ninguém quer ficar angustiado, né? Se eu chego aqui na frente, ei, quem quer ficar angustiado aí? Né? Não, pastor, peraí, não. Mas, de certa forma, eu quero pegar emprestado aqui a lição antiga do pastor David Wilkerson. Né? Algum tempo atrás, ele tinha uma fala que viralizou, né? Que ele falava que os cristãos são chamados para um tipo de angústia, que é esta inconformidade com o mundo. É aquilo que nós costumamos dizer, é chorar na presença de Deus, com o coração angustiado, ansiando por redenção, por salvação, por cura, por libertação. E esse tipo de angústia é bom. O crente deve ficar angustiado neste sentido. O contrário disso seria a indiferença, a frieza, né? Você não se importar com para onde esse mundo está indo, e talvez pessoas próximas a você. Isso não seria, né, um raciocínio lógico, não, sou uma pessoa tranquila, não sou ansioso, não. Às vezes o contrário disso é a indiferença, não queremos ser indiferentes. Há um tipo de angústia que todos nós devemos cultivar em oração diante de Deus. Mas o salmista faz um pedido a partir do verso 2, e é muito curioso também esse pedido, porque ele poderia citar muitas características de um mundo mau. Aliás, né, quem lê, por exemplo, Romanos 1, né, Paulo elenca lá, né, naquele texto, uma série de comportamentos, uma série de vícios próprios da humanidade caída. Mas aqui o salmista ele faz questão de ressaltar um. Qual é ele? A língua mentirosa e traiçoeira. Isso sempre me chamou a atenção nos salmos. Por exemplo, se você for ao Salmo 52, nós não vamos ler, mas se você puder voltar um pouquinho. O Salmo 52 é um daqueles que nos dá o contexto histórico, né? Poema de Davi, quando o edomita Doeg foi a Saul e lhe contou, Davi foi à casa de Aimeleque. Quem conhece a história sabe que Doeg é um assassino, um homem de sangue. Mas aí você começa a ler o Salmo, e qual é a característica de Doeg ressaltada pelo salmista? Veja só o verso 2, não vamos ler tudo. Sua língua trama destruição, é como navalha afiada, cheia de engano. E vez após vez, se você tiver essa paciência de ler os salmos de ponta a ponta, você vai notar a enorme quantidade de referências a esta característica do homem pecador, a sua língua enganosa e mentirosa. E sabe por quê? Porque os pecadores ímpios se parecem com o seu pai. E quem é o pai da mentira? É o diabo. E o diabo é o pai de quê? Da mentira. Como ele primeiro entrou neste mundo, sendo o causador da queda do homem. O que ele fez? Ele botou uma doença em Eva? Não. Ele tirou o emprego de Adão? Não. O que ele fez? Enganou. Enganou. A mentira, o engano, muitas vezes, né, com um verniz de charme, sutileza, beleza, uma expressão, acho que do Salmo 55, se eu não me engano, sua fala é como manteiga, aquela coisa que desliza assim, né? Manteiguinha, aquela manteiguinha cremosa passando no pão. Imagina alguém falando com essas características, né? Te enganando, te enredando. Esse é um perfeito retrato do mundo em que nós vivemos. Do mundo de língua mentirosa, traiçoeira, enganadora, sutil. Às vezes você vê
alguma verdade, mas por trás disso você tem um objetivo claro de nos enganar, de desviar os nossos filhos. Você vê tudo embalado com muito charme, você vê palavras assim que, uau, olha só como a pessoa é erudita, é capaz, mas no fundo, o que há ali é a língua da serpente. Veja se isso não é um retrato deste mundo. Isso fica muito claro no mundo distante de Deus por uma imagem que o salmista usa a partir do verso 5. Ai de mim que vivo como estrangeiro, forasteiro, peregrino. É essa palavra, por exemplo, que Pedro usa 2 vezes na sua primeira carta para se referir à igreja. Quando ele faz o cabeçalho da sua carta, ele se dirige aos peregrinos, ou em outra versão, aos forasteiros. Depois, lá no capítulo 3, ele diz, olha, vivam como estrangeiros, como peregrinos neste mundo, porque nós estamos, de fato, de passagem nesse mundo. Nosso lar não é aqui, nossa morada final não é aqui. E o salmista se vê como esse estrangeiro, como este peregrino. E mais, veja só, vivo como estrangeiro em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Mas o que significam essas palavras aqui? Elas estão aqui por alguma razão. Essas 2 cidades, essas 2 localidades, são respectivamente os extremos norte e sul do território de Israel. Portanto, seriam os limites máximos, mais distantes do território de Israel em relação à sua capital, ao seu centro de adoração, que era Jerusalém. Lembre-se que as famílias estão se dirigindo a Jerusalém. E é óbvio que esta é uma imagem aqui. O salmista não está, de fato, ao mesmo tempo nessas cidades. Ele não pode estar ao mesmo tempo nessas cidades. Ele não está aqui fazendo referência ao seu local de moradia, onde ele está, onde ele reside. Não. Ele usa essas cidades para descrever esta percepção de que neste mundo há uma jornada enorme, nós estamos longe de Deus e nós precisamos caminhar para Ele. E nós somos estrangeiros neste mundo, nós somos peregrinos neste mundo. A sensação do salmista aqui, que as famílias reproduzem ao cantarem este cântico no caminho, é de fato de alguém que se encontra como se fosse distante daquilo que há de mais sagrado, belo e verdadeiro neste mundo. Porque este mundo é um mundo traiçoeiro, este mundo é um mundo em que nós caminhamos como peregrinos, sujeitos a todo tipo de perigo, sujeitos a todo tipo de ameaça. E ele lamenta aqui nos versos 6 e 7, como eu tenho vivido, tempo demais entre os que odeiam a paz, sou um homem de paz, ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. A paz, de fato, foi tirada deste mundo. Não há quase nenhum momento da história humana em que não haja conflito, não haja guerra. E nós sabemos que isso tudo é apenas uma pontinha do iceberg, da grande batalha que todos nós travamos neste mundo. Não contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra aqueles que são filhos do pai da mentira e que querem nos enganar e que querem nos ameaçar nesta jornada. Irmãos, isso é um cenário triste, como eu disse, é o início da viagem que parece não muito promissor. O primeiro cântico é um cântico de angústia e de guerra, é um cântico pesado, é um cântico que nos leva a pensar no quanto esta caminhada será difícil. E vou te dizer, será mesmo. Será mesmo. Não se iluda com falsas promessas. Não se iluda com qualquer possibilidade ou oferta de paz, de descanso, enquanto você estiver aqui. Enquanto estivermos aqui, somos estrangeiros e peregrinos. Sofremos, apanhamos, nossos pés doem, nossa alma cansa, nosso coração pode desfalecer, sim. Nós somos frágeis, nós somos pó, a jornada é difícil, a vida é incerta, esse mundo é duro. Embora ainda vejamos muito da beleza, da bondade
da verdade de Deus, espalhados por aí. Deus não abandonou este mundo à sua própria sorte, graças a Ele. Este mundo ainda reflete algo de Deus. O ser humano, por mais traiçoeiro, enganoso e ímpio que seja, ainda é imagem e semelhança de Deus. Mas para nós que estamos dando esses passos na jornada e olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, o nosso coração se angustia. Eu te pergunto nessa noite, pelo que você está angustiado? Pelo que pesa o seu coração? O que você já vislumbra enfrentar neste mundo retratado por meio dessas imagens do Salmo 120? Foi a este mundo que o nosso Senhor e Salvador veio, um mundo de guerra, e Ele veio anunciar a sua paz. Como é que os anjos anunciaram o Natal, que daqui a pouco a gente está celebrando? Glória a Deus nas alturas e paz entre os homens, aquele a quem Ele dispensa o seu favor, a sua graça. Ele veio a este mundo pregar a paz, só que é uma paz que exige de nós rendição completa. Rendição completa. É um evangelho da paz? Certamente, mas é o evangelho que exige de você a rendição ao príncipe da paz, aquele que um dia voltará, não mais como o bebezinho na manjedoura, mas como o rei glorioso. Mas já restam 2 salmos ainda, meus irmãos? Então, as famílias começam a caminhar, ainda que elas venham de Meseque e de Quedar, longe, distante, elas estão caminhando, elas precisam chegar a Jerusalém. E o Salmo 121 é uma espécie de mapa dessa caminhada. Ou mapa não, mapa é coisa de velho, papel, é o GPS. É o Waze desta caminhada, E quem já usou o Waze no Rio de Janeiro, já vê ali a área perigosa, já tem os avisos, e o danadinho insiste a nos levar, às vezes, para um atalho não muito bom, Mas veja, o Salmo 121 nos dá um retrato dessa jornada, é o GPS dessa jornada. E o que os salmistas, as famílias e nós iremos enfrentar nessa jornada? Salmo 121 é sobre perigos. Perigos. Tanto que primeiro questionamento do Salmo, qual é? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Não é o descanso, o consolo, a estadia, não, é o socorro. Por quê? Provavelmente aqui a ideia é a seguinte, a gente sabe que a região ali da Palestina, ela tem áreas desérticas e áreas muito montanhosas. Um deserto não é tipo do Saara, só com areia. Você tem montanhas, você tem coisas pedregosas, e ali é um local excelente para quem se esconder? Assaltantes. Pessoas que querem o mal, para, de surpresa, atacarem aqueles peregrinos. As rotas não eram seguras, meus irmãos. Não são seguras hoje, não eram seguras no tempo de Jesus. E esse salmista está olhando para os montes, pensando, quem deve estar escondido aí? Será? Vamos ficar vigilantes, Vamos ficar vigilantes. E se eu tenho que passar por esse lugar de perigo, a pergunta óbvia é, de onde virá o meu socorro? Quem irá me proteger nessa caminhada? Ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Deus que criou todas as coisas, Ele continua soberanamente cuidando e sustentando todas as coisas, principalmente o seu povo nessa jornada. Então veja, a pergunta que parece uma dúvida, de onde me vem o socorro? Imediatamente se transforma em convicção. O meu socorro vem do Senhor. E o salmista começa a relembrar o que este Deus é capaz de fazer por nós. Verso 3, Ele não permitirá que você tropece. Ele, Deus, permanecerá alerta. Ele não dorme, Ele está sempre olhando para nós. Meus irmãos, Deus não descansa, mas o mal também não. Eu lembro dessa frase do Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, há em Mordor um mal que nunca dorme. Há em Mordor um mal que nunca dorme. Quem já viu o filme ou quem já leu o livro, o olho do Sauron está sempre em atividade. Buscando quem? Os peregrinos.
os andarilhos, o portador do anel, ele está em busca daquele símbolo de poder. O mal nunca dorme, mas o nosso Deus nunca dorme também. E Ele é poderoso para nos guardar nessa jornada. Ele é poderoso para nos sustentar. E olha a confiança do salmista, o Senhor é seu protetor. E aqui claramente há uma menção à peregrinação do povo de Israel no deserto, durante aqueles 40 anos. Como Deus sustentou aquele povo? Sim, o maná, alimento. Mas lembra, tinham 2 elementos que Deus colocava, um de dia, outro de noite. Uma nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Gente, como é que é um deserto de dia? Sol na muleira. Nada melhor do que uma nuvenzinha para você se abrigar. E de noite, como é que é um deserto? Frio. Que tal uma grande lareira divina para te aquecer? Deus é maravilhoso, né? E olha a menção do salmista aqui, verso 6. De dia o sol não o ferirá. Imediatamente as famílias se lembrariam da nuvem, daquilo que, né, de alguma forma amenizaria o sol escaldante do deserto. Nem a lua de noite, o frio, a escuridão, a solidão do deserto, imediatamente eles se lembrariam daquela coluna de fogo. O mesmo Deus que sustentou este povo durante essa longa jornada do deserto, é o mesmo Deus que sustenta estas famílias ao se dirigirem a Jerusalém, é o mesmo Deus que hoje sustenta, protege e guarda a sua igreja peregrinando neste mundo. E essa foi a promessa do próprio Senhor Jesus Cristo, que veio andar neste mundo aqui, meus irmãos, de novo. O Senhor Jesus, enquanto esteve aqui, careceu de oração. Ele orou, ele clamou a Deus, clamou ao seu Pai. E o que ele disse antes de ascender aos céus, triunfando sobre todo o principado e potestade? Eis que estarei com vocês até o fim. Meus irmãos, Deus é obstinado em estar junto de você. Deus tem um firme propósito, do qual nada poderá tirar da cabeça dele, que é estar com você, que é estar protegendo você, que é estar levando você até a condição de semelhança a Jesus Cristo. Deus não descansa enquanto Ele não terminar essa obra em você e em mim. Até o último dia de nossa vida, Deus permanecerá fiel, acordado, alerta, desperto, te consolando, te protegendo, te confrontando com os seus pecados, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o seu Filho. E nada vai tirar Deus desse plano. Ele tem de fato este plano para cada um de nós. Então, meus irmãos, como será essa jornada, sua e minha? Bastante perigosa, bastante perigosa. Ela pode custar a nossa vida, sim, como custa a vida de milhares de cristãos ao redor de todo o mundo. O que vivemos hoje aqui é uma situação de exceção dentro do cristianismo. Uma parte enorme do povo de Deus hoje se encontra perseguida, seja por países opressores, comunistas, por religiões anticristãs, e eles correm de fato perigo de morte. E Deus está guardando a sua igreja. Ainda que a vida desses irmãos seja derramada como oferta a Deus, como oferta do seu serviço, como testemunho do Evangelho, Deus continua sendo o nosso protetor, Deus continua sendo o nosso guarda fiel. E Jesus nos ensinou a orar: Senhor, livra-nos do mal. Você tem orado por isso? Você tem orado por livramento do mal dentro da sua casa? Esse mal sutil que nós já vimos no Salmo 120, o mal da língua traiçoeira, o mal do engano, não apenas o mal da violência. Eu creio que todo carioca ora muito por isso, né? Crente do Rio de Janeiro, como ora por esse negócio? Para vir para cá, eu tive que orar bastante, né? Porque não tem lugar bom, não é porque é o anil não, tá, gente? Isso é porque é todo lugar, não tem lugar bom nessa cidade. Mas Deus está nos guardando, Deus está nos protegendo, desde agora e para sempre. Mas resta ainda um salmo. Este sim, olha só como é que ele começa.
alegrei-me com os que me disseram. Você percebeu a mudança aqui? Nós começamos no Salmo 120 com angústia, e chegamos no 122 com alegria. Começamos no 120 com guerra, e chegamos no Salmo 122, verso 7, haja paz. Verso 8, paz seja sobre você. Paz, 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 alegria, alegria, alegria. O que era angústia, o que era insegurança, o que era sofrimento, o que era jornada dura, de repente, se transforma em alegria. Para aquelas famílias, sim, ao avistarem Jerusalém, e meio que apressando o passo, vamos para a casa do Senhor, estamos chegando, nossos pés já se encontram dentro das tuas portas, chegamos ao final da jornada. E meus irmãos, esta vai ser a nossa sensação, a nossa alegria ao chegarmos no final da nossa jornada. Quando os portais da eternidade se abrirem, quando os seus olhos forem desvendados, quando você olhar para você e ver que você está glorificado, semelhante a Jesus Cristo, e seus olhos contemplarem o seu Salvador, sabe o que você vai dizer? Que alegria! Meus pés chegaram, eu estou aqui, eu cheguei ao meu destino final, não é? O GPS vai dizer, chegou ao seu destino final, está aqui, esse é o nosso final, é o final da nossa jornada. E para lá estão se dirigindo todos os povos, tribos, línguas e nações que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nós entraremos não na Jerusalém terrena, mas na Jerusalém celestial. Que tal qual, o salmista fala da Jerusalém terrena no verso 3, está construída como cidade firmemente estabelecida. Nós sabemos que a Jerusalém do salmista caiu debaixo do Império Grego, caiu depois com os romanos. Hoje você tem uma mesquita no lugar do templo. Então não pode ser essa Jerusalém que nós aguardamos, não pode ser algo construído nessa geração, nesse mundo. Qual é a Jerusalém que está construída firmemente estabelecida? É aquela que tem como fundamento o Senhor, o próprio Deus. É aquela que João viu descer do céu. Essa que nós aguardamos. E é somente lá que nós desfrutaremos essa perfeita paz, a perfeita segurança, a perfeita justiça. Gente, se esse homem que escreveu esse salmo, se foi Davi ou não sei, se esse homem não é um profeta, eu não sei o que ele é, né? Porque olha só o que ele diz, verso 5, lá estão os tribunais de justiça. Aí vem Pedro na sua carta dizendo, nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E eu pergunto a você, havia justiça perfeita na Jerusalém antiga? Claro que não. Se são homens imperfeitos, como fazer justiça perfeita? Há justiça hoje em nossos tribunais? Claro que não. Ainda que não tivesse STF nesse país, ainda assim não seria perfeita. Isso não pode ser uma referência só àquilo que ele está vendo ou percebendo diante de si. Certamente ele olhava pelo Espírito Santo para esta Jerusalém do final da sua própria história, para esta paz perfeita dentro dos seus muros, para a justiça perfeita no novos céus e na nova terra. E é lá que está o nosso Senhor e o nosso Salvador. Como é que o autor aos Hebreus nos encoraja, né? Para que a gente se despoje, para que a gente se dispa de tudo aquilo que nos embaraça, do pecado que nos assedia, que olhemos firmes para o autor e consumador da nossa fé, ali a ideia do campeão da nossa fé, daquele que chegou primeiro, daquele que está lá nos aguardando, e assim nós caminhemos, ainda que enfrentemos os perigos deste mundo, descritos no Salmo 121, ainda que essa caminhada se pareça como Meseque, como Quedar, um local impuro, um local insano, um local imundo em que caminhamos, cheio de língua traiçoeira, um dia nós chegaremos ao nosso destino final. E eu quero te perguntar nesta noite, você está fraquejando nessa jornada? Seus pés estão fraquejando? Seus olhos estão contemplando menos do que esse destino final? Talvez algo neste mundo, talvez uma paz
passageira, mas que você julgue ser eterna. Talvez o brilho tão próprio dessa época de Natal, né? Está tudo enfeitado, tudo brilhando. Ai, como é lindo, olha só que maravilha. E você se encanta com essas coisas, você se encanta com o progresso, as novidades. Meus irmãos, tudo isso vai acabar, tudo isso vai passar. São dádivas de Deus para um determinado tempo. Mas para onde nós estamos olhando? Para onde você está olhando? Onde você quer chegar? Se tudo que você espera se limita a esta vida, o que a Bíblia diz sobre você? Que você é o mais miserável dos seres humanos. Nós queremos chegar lá naquele fim da jornada. Nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo, que sofreu em sua jornada terrena, que se humilhou até a morte de cruz, mas que foi exaltado, e um dia ele voltará para os seus santos. E um dia a cidade celestial virá à terra. E nós entraremos ali e festejaremos com o Senhor com grande alegria. Então, como eu disse, esses 3 salmos são um resumo da peregrinação de cada cristão neste mundo. Lá nas famílias de Israel, cantando, mas aqui para nós hoje, vendo esses salmos como algo que nos aponta para além deles, e que tem palavras, respostas e consolo e encorajamento para a nossa jornada hoje neste mundo. Que isso possa encorajar você, especialmente você que se sente fraco, seus joelhos estão vacilando, suas mãos estão cansadas, seu coração está cheio de desesperança. Que este salmo final, principalmente, na chegada a Jerusalém, isso reanime a sua vida. Como eu disse, não era isso que eu tinha preparado para hoje, mas talvez seja o que Deus tenha me impulsionado a dizer para você nesta noite. Então receba, guarde no coração, reflita nessas palavras e persevere na sua jornada. Amém?